Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel. Aqui, Hélder de Araújo, São Paulo, capital. Manhã, dia 17 de novembro. Hoje é aniversário do meu mano velho, Vinícius de Araújo, que mora em Poços de Caldas. Então, um abração aí, meu irmão. Um grande jornalista, locutor, músico, toca uma viola que é uma beleza. Foi guitarrista de rock. Viveu todas as contradições da sua geração. Hoje em dia ele é um zen, né? Ele é uma espécie de um sufi, lá naquelas montanhas lindas lá daquele vale mineiro lá, quase na fronteira com São Paulo. Feliz aniversário, mano. Deus te conserve. Pessoal, a China é o adulto na sala. Ela é construtiva. Construtiva. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a China, alguma coisa sobre a Rússia e Estados Unidos. E no final desse vídeo, citar dois canais que eu recomendo, né? Olha só. Não procuramos nem hegemonia nem guerras. O Xi Jinping estava lá em São Francisco, conversando com Joe Biden, jantando com Blinken, Jake Sullivan, o pessoal do gabinete do Joe Biden estava lá. E aí isso é parte do discurso que ele fez lá. Ó. A China não deseja hegemonia e não vai travar uma guerra fria ou quente contra ninguém. Qualquer que seja a fase de desenvolvimento que possa atingir, a China nunca procurará a hegemonia ou a expansão e nunca imporá a sua vontade aos outros. A China não procura esferas de influência e não vai travar uma guerra fria ou uma guerra quente com ninguém, disse o líder chinês. Por quê? Porque esse é todo o modo de ser de um mundo que se considera como o centro e como o país e o caminho do meio, que ele é profundamente confucionista, taoísta, né? E completamente o que ele é, completamente oposto e diferente daquilo que é o Ocidente imperialista, belicoso, que só enxerga o mundo no sentido de dominação, né, de produção de guerras eternas e de conflitos, né? Quer dizer, a China se propõe exatamente como um caminho exatamente oposto a esse. Portanto, ela não deseja dominar o mundo. E justamente é daí que vai vir a dominação da China. Digo, uma dominação entre aspas, né? Ela vai se colocar como o adulto na sala, ou seja, aquele que é puramente construtivo, investidor, comércio, produção, desenvolvimento, tecnologia, facilitação, logística, que os países tenham portos, aeroportos, uma tecnologia mais avançada do que a que eles já têm. Enfim, é uma outra visão de mundo, pessoal, e ela está acontecendo, né? E isso está causando um verdadeiro desespero nos atlantistas, que é como se designa em geopolítica o mundo ocidental, dominador, dos dominadores globais, né? É a segunda vez que o líder da China e o líder dos Estados Unidos se encontram nos últimos anos, né? O primeiro encontro foi em novembro do ano passado na ilha indonésia de Bali, na ilha de Bali. Xi Jinping visita os Estados Unidos pela primeira vez em 6 anos. Durante a visita, prevê-se sua participação na Cimeira da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Olha só que coisa. Após as falas das autoridades, devem ter assinado aí uns contratos e tudo mais, né? Joe Biden vai e fala: ele é um ditador, ele é um comunista, ele é completamente diferente da gente. Quer dizer, felizmente o Xi Jinping já não estava mais presente, né?
porque seria extremamente constrangedor, né? Você agir assim com extrema descortesia, né? Como se fosse estivesse o acusando, né, de alguma coisa, né? Sendo que você está ali simplesmente para melhorar as relações entre os dois países poderosos, né? Mas é inegável que os Estados Unidos é todo poderoso, né? Então ele como faz o gorila, né? Ele tem que bater no peito e falar eu sou o rei da selva, né? Porque isso é próprio do americano, né? Mas olha só, pessoal, a China ela está aí faz 4.000 anos, 4.000. Ela viu praticamente todos os grandes impérios dominarem, reinarem e decaírem. Todos ela viu, praticamente todos, né? Ela também verá, é uma opinião minha, tá? Ela também verá o Império Americano ruir. Demora isso, leva décadas, né? Talvez até séculos, né? E a China sabe disso. Agora eu pergunto, né? Por que que o Império Americano tende a ruir? Basicamente, ele é um adolescente demasiado ambicioso, né? Sujeito a um acúmulo de erros devido à sua impulsividade, né? Por exemplo, abrir 3 frentes de guerra, né? Porque tudo que os Estados Unidos quer é que se continue a guerra da Ucrânia, que eles nunca permitem que se faça nenhum tipo de acordo de paz ali, né? A guerra de Israel-Palestina, que ele quer incendiar o Oriente Médio, né? Começar com uma guerra regional ali, enfraquecer o mundo árabe muçulmano, que ele sabe que em algum momento no futuro esse mundo árabe muçulmano vai se unir. A gente sabe que ele é extremamente desunido e dominado nesse momento, né? Então, assim, o Império Americano tende a ruir também porque ele nunca se detém, né? Ele nunca chega a refletir sobre si mesmo. Ele é uma máquina de causar o caos no seu entorno, ao mesmo tempo que ele se preserva totalmente, né, em seus clubes inacessíveis, né, em seus bunkers, né, enfim, é a maneira como eles concebem viver neste mundo, né, como povo escolhido e aquela coisa toda, né. Agora eu pergunto, por que que a China ela é perene? Por que ela dura tanto? Veja, aí é um misto de um tipo de pragmatismo que é próprio do oriental, né, de realismo. Tem uma profunda compreensão da passagem do tempo, né? Também uma compreensão profunda da natureza humana, né? E também o confucionismo, né? O taoísmo, o budismo, que são tipos de doutrinas e de religiões completamente diferentes das nossas, né? Não é um tipo de fé onde você tem que louvar ou idolatrar um ser supremo. Não, ali você idolatra um equilíbrio. Não, não, não. Não é que você idolatra o equilíbrio. Você concebe a vida como um estado de equilíbrio, né? Por exemplo, o taoísmo, você tem bem isso. O yin e o yang, o equilíbrio entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, né? É só nesse estado de equilíbrio que você encontra o supremo bem, né? Então não se trata de jogar o bem contra o mal, como é típico nas religiões monoteístas ocidentais. Não, você tem que estar em equilíbrio, né, entre a tua parte de ação e a tua parte de reflexão. Esse é o verdadeiro racionalismo, né? Isso também explica uma parte do mistério, né, dessa perenidade da China, né? Ela não esmorece, passa por grandes crises, por exemplo, do século da humilhação, onde os chineses foram profundamente prejudicados pelo Império Britânico, né? Você também nunca desiste. Então, sua tendência é ganhar experiência com suas crises, aprender com as crises, não culpar os outros por seus problemas, mas buscar em si a causa dos seus problemas, porque toda causa gera consequência, né? Eu coloquei ontem no meu Facebook, porque eu pratico astrologia praticamente desde a adolescência, né? Estudei bastante astrologia ocidental, lia muito a respeito. Depois de uns anos, eu comecei a estudar astrologia sideral, ou astrologia védica. Não é exatamente a mesma coisa, né?
mas usa o mesmo tipo de mapa, né? E às vezes eu coloco alguma coisa a respeito, né? Inclusive já escrevi artigos, né, sobre as diferenças entre o zodíaco sideral e o zodíaco tropical, né? Li bastante livros, tem uma biblioteca assim legal sobre esse assunto. E a astrologia sideral, ela tem um ramo, né, que que chama astrologia mundana, mas não é de mundanidade, né, no sentido do mundo, é a astrologia do mundo. Então você tem ali a astrologia dos países, né? Porque um país ele pode ser determinado também através de um mapa, numa data, por exemplo, que o define politicamente. Por exemplo, se eu fosse fazer um mapa do Brasil, eu escolheria provavelmente o mapa da independência, né, do 7 de setembro. Por exemplo, dos Estados Unidos, eu escolheria o 4 de julho. Né? E da China, por exemplo, eu escolheria a data onde houve uma maior unificação política da China. Por exemplo, isso se deu lá na Antiguidade, né? Na dinastia Qin Shi Huang. Então eu fiz um comparativo, né, dos Estados Unidos e da China. E olha só que interessante. Então eu estou citando isso daí porque vou fazer um vídeo, uma hora sobre astrologia. Vou explicar a astrologia. Alguns planos que eu tenho para o canal. Dar um curso de astrologia, e também dar um curso de geopolítica básica. Por exemplo, eu quero fazer um vídeo sobre o Heartland, o Rimland, os conceitos básicos de geopolítica, e também a astrologia mundana ou dos países. Ela é uma ferramenta que serve também à análise geopolítica. E não se enganem, todos os poderosos desse mundo fazem mapas astrais e contratam astrólogos. Isso sempre existiu e sempre vai conseguir existindo, porque a astrologia, embora ela não seja uma ciência exata, eu tenho a astrologia como uma arte simbólica. Ela permite certo grau de previsibilidade, sim, da ordem de uns 70% a 80%, né? Se você tiver realmente uma precisão no cálculo e na análise, né? Então, ela não é uma ciência profética, né? Você não deve se apegar a previsões astrológicas. Não, você deve usar a astrologia como uma arte de previsão, né? Então, eu coloquei lá e chamou bastante atenção o que eu escrevi lá, as pessoas se interessaram, perguntaram, né? Na astrologia sideral, os Estados Unidos seriam canceriano, signo de câncer. É um signo assim que tem muita imaginação, muita intuição, né? Ele é muito apegado às suas origens. Por exemplo, os Estados Unidos sempre se remete lá aos pais fundadores dos Estados Unidos, à sua Constituição, né? Que explica parte da sua missão, né? Então, assim, ele tem esse apego às origens, né? E o ascendente dos Estados Unidos, adivinha, é Leão, o signo mais ambicioso e hegemônico e dominador que existe, né? Agora, olha só, então nesse caso, o câncer está numa certa casa, que chama casa 12, né? Ele tende a dissipar as suas origens. Esse é o problema. Dissipar as origens. É uma espécie de filho pródigo, né? Ele pode se perder, ele pode se dissipar, ele pode decair, ele está sujeito a tudo isso porque esses são assuntos daquela casa, né? Uma casa que fica no ocaso, ela fica meio escondida ali. Então você tem um país que é extremamente dominador, ambicioso, ele é o cara, é o cara que está no centro do palco, né? Ele que dá as cartas, né? Ele que controla o jogo, ele que determina, né, quem que vai se dar bem, quem que não vai se dar bem, né? Ele é belicoso, ele tem todas aquelas características do leão, né? Aquela mentalidade de ser o centro das atenções e de precisar profundamente do palco para poder se sentir, né, como o chefe, enfim, né? Mas ao mesmo tempo ele está sujeito a perder a sua essência.
né, porque ele se dilui. Por exemplo, um país que tem 900 bases militares pelo mundo, ele vai sempre poder manter todas essas bases funcionando? Ele pode se diluir pelo mundo, se tornar uma força disruptiva e de repente já não sabe mais quem ele é, né? Isso é muito grave num país que é relativamente novo, né? É o meu cachorro, é o Bola. Bola! Shhh! E a China? A China seria uma virginiana, signo de terra, metódico, organizado, habilidoso. O ascendente em Capricórnio é ambicioso e um trabalhador incansável. Agora, olha só, esse virgem na casa 9, que é uma casa de religião, de fé, né, de equilíbrio. Isso tem tudo a ver com o confucionismo, né? Quer dizer, fortalece o confucionismo, que é realmente um modo de ser de um chinês, né? A nação se posiciona como central perante as demais, no sentido de ser, como eu já falei, o país do meio. Eu fiz uma pequena análise, que eu só estou dando umas gotas aí para vocês, porque eu não vou me estender muito nisto. Voltando aí ao encontro do Xi Jinping com o senhor Joe Biden, né? Veja, após as falas das autoridades, né, pessoal, os titãs do capitalismo estavam lá, pessoal. Titãs do capitalismo. Ó, eles aplaudiram euforicamente o Xi Jinping, né, no jantar lá na PEC, em São Francisco, Estados Unidos, né? Veja, então, como é que é essa história de que os americanos odeiam a China, o PCC, o Partido do Mal, aquele pessoal que insiste que a China ainda está vivendo na era do Mao Tse-tung, quando ela viveu a Guerra Civil, né? Não, não é nada disso. Quem sentou na mesa do Xi Jinping, ó, 20 CEOs. CEO é o chefe executivo máximo de uma grande corporação industrial, né? Da Apple, do BlackRock, Mastercard, Qualcomm, Pfizer, FedEx, etc, etc, etc. Qualquer pessoa com o cérebro funcionando sabe que a China aponta para o futuro, né? E os grandes empresários e as grandes corporações sabem quem é que está fazendo os investimentos e quem é que está reconstruindo e construindo e realmente quem é que está fazendo aí a, a nova era mundial. Para terminar, pessoal, olha só, a Rússia, o país mais sancionado do mundo, termina 2023 com um lucro de 75 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg. E os Estados Unidos, país mais endividado do mundo, termina 2023 com uma perda de 2 trilhões de dólares, segundo o New York Times. É uma frase minha que eu coloquei lá no meu blog Helder Araújo, Helder com acento, Araújo com acento. O Ocidente é governado por senhores das finanças e senhores da guerra. São elementos que vivem à parte da humanidade, sem ligação empática com a população civil. Então, é uma frase aí para vocês pensarem a respeito. Terminando o vídeo de hoje, eu vou citar aí a live do professor comandante Robson Farinazzo, que ele levou um jovem absolutamente impressionante, chamado Lineker, ou Lineker. Ele não tem canal, ele não tem página, ele não tem nada. Eu acho que ele deveria ter uma página, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa com tamanho conhecimento da geopolítica do Oriente Médio. Eu assisti ontem, vou assistir hoje de novo. Assim, é impressionante o grau de informação que ele tem e a naturalidade, a facilidade com que ele explica para quem está acompanhando aí os acontecimentos do Oriente Médio. Também uma live do Pepe Escobar ontem na TV GNN, o título é Guerras Eternas versus o Sul Global, onde ele explica toda essa questão da Rota da Seda chinesa, do IMEC, que eu já tenho inclusive um vídeo meu sobre o IMEC e o interesse em criar ali na faixa de Gaza uma exploração do gás. Vamos ver, é capaz até disso aí acabar nas mãos da Gazprom.
Pessoal, hoje não vou falar de Brasil, né? Mas o Brasil é o país do futuro, vocês sabem. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.